Aos 82 anos, aprendi muito sobre a vida, mas há uma decisão da qual me arrependo profundamente: ter ido para um asilo. Na época, parecia a escolha certa. Minha família me incentivou, prometendo que eu teria todo o cuidado e conforto necessários. Eu acreditei neles, mas depois que cheguei lá, percebi que a realidade era completamente diferente do que eu havia imaginado. Sei que muitos de vocês podem estar pensando nessa opção, seja para si mesmos ou para um ente querido. Talvez você sinta que é a decisão mais segura, ou talvez tenham lhe dito que tornará a vida mais fácil. Mas antes de dar esse passo, quero compartilhar 6 coisas que eu gostaria que alguém tivesse me contado antes de eu me mudar. Porque a verdade é que a vida em um asilo não é apenas sobre conveniência, ela muda tudo. E uma vez que você entra, sair não é tão simples quanto você pensa. Fique comigo até o final, porque algumas dessas lições podem surpreendê-lo. E se você conhece alguém considerando um asilo, este vídeo pode ser exatamente o que eles precisam ouvir, antes de tomar uma decisão que mudará suas vidas. Agora vamos começar. Arrependimento 1. Perder minha independência. O maior choque depois de me mudar para um asilo não foi o quarto pequeno, os horários fixos das refeições ou mesmo os rostos desconhecidos. Foi a percepção de que eu havia perdido o controle sobre minha própria vida. Antes de me mudar, eu tinha minhas rotinas. Eu decidia quando acordar, quando comer e como passar meu dia. Podia dar uma caminhada quando quisesse, cozinhar minhas próprias refeições, ou simplesmente sentar tranquilamente na minha cadeira favorita com um livro. Mas dentro do asilo, rapidamente percebi que meu tempo não era mais meu. Tudo funcionava em um cronograma que não era o meu. O café da manhã era servido em um horário determinado, mesmo que eu não estivesse com fome. As luzes se apagavam em uma certa hora, quer eu estivesse pronto para dormir ou não. Quer dar uma caminhada lá fora? Talvez você precise de permissão, e provavelmente terá que esperar até que alguém esteja disponível para ajudá-lo. Decisões simples como o que comer ou até mesmo o que vestir começaram a parecer privilégios, em vez de escolhas básicas. Lembro-me da minha primeira semana lá, acordando em uma cama que não parecia ser minha. Sentei, me estiquei e alcancei o livro que estava lendo em casa. Mas quando olhei ao redor do quarto, caiu a ficha. Esta não era a minha casa. Meus livros, minha cadeira favorita, os pequenos confortos que eu havia coletado ao longo dos anos tinham desaparecido. Em seu lugar havia paredes estéreis, uma cama que eu não escolhi, e uma sensação que eu não conseguia afastar. Eu não estava mais no comando da minha própria vida. A parte mais difícil, perceber que, uma vez que você abre mão da sua independência, recuperá-la é quase impossível. Você se adapta porque precisa. Você para de argumentar quando eles lhe dizem o que tem para o jantar. Você para de perguntar se pode dar uma caminhada quando quiser. Você aprende a se encaixar no sistema deles. Mas no processo, começa a perder a si mesmo. Se você está considerando um asilo, pergunte a si mesmo: você está pronto para abrir mão das pequenas liberdades que tornam a vida sua? Porque uma vez que elas se vão, você sentirá mais falta delas do que jamais imaginou. Arrependimento 2. Sentir-se esquecido. Uma das verdades mais difíceis sobre se mudar para um asilo é perceber que o mundo lá fora continua se movendo sem você. Quando cheguei pela primeira vez, minha família me garantiu que visitariam com frequência. Eu acreditei neles e, no início, eles cumpriram. Minha filha aparecia uma vez por semana. Meus netos visitavam nos fins de semana. E por um tempinho, parecia que eu ainda tinha uma conexão com minha antiga vida. Mas com o passar dos meses, as visitas se tornaram menos frequentes. Minha filha começou a ligar em vez de vir. Meus netos ficaram ocupados com a escola e o trabalho. Os feriados eram os mais difíceis. Todos prometiam que viriam, mas de alguma forma, os planos sempre mudavam no último minuto. E de repente, me vi sentado sozinho em uma sala comum, observando outros residentes olhando fixamente para a porta, esperando que hoje fosse o dia em que alguém se lembraria deles. Não é que minha família tenha deixado de me amar. A vida simplesmente se intrometeu. Quando você não está por perto todos os dias, é fácil para as pessoas assumirem que você está bem, que está se adaptando, que não precisa de tanta atenção. Mas a verdade é que, quanto mais tempo você está em um asilo, mais fácil é para as pessoas esquecerem o quanto você ainda precisa delas.
Lembro-me de uma noite, sentado no meu quarto, segurando meu telefone, debatendo se deveria ligar para meu filho. Eu não queria ser um fardo. Eu não queria lembrá-lo que eu estava aqui, esperando por uma visita que talvez nunca chegasse. Então guardei o telefone, e foi quando percebi. Esta era minha vida agora, observando os dias passarem, esperando que alguém se lembrasse de me incluir. Se você está pensando em se mudar para um asilo, pergunte a si mesmo: você está preparado para a solidão? Porque não importa o quanto sua família o ame, uma vez que você está fora de vista, é mais fácil do que você pensa ficar fora da mente. Se você ainda está assistindo a este vídeo e achando esses insights valiosos, por favor, comente o número 2 abaixo para me deixar saber que você está aqui. E se você ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva e ative o sino para não perder nenhum vídeo. Agora vamos seguir em frente. Arrependimento 3. Perder meu senso de propósito. Quando me mudei para o asilo, pensei que estava apenas mudando onde eu vivia. Não percebi que também estava mudando o porquê de eu viver. Em casa, eu tinha responsabilidades. Eu tinha rotinas, hobbies e uma razão para levantar de manhã. Mesmo as pequenas coisas, como regar as plantas, fazer meu próprio café, arrumar meu espaço, me davam um senso de propósito. Mas no asilo, esses rituais diários desapareceram. As refeições eram feitas para mim. A limpeza era feita por outra pessoa. As plantas, bem, elas não eram mais minhas para cuidar. No início, disse a mim mesmo que seria bom finalmente relaxar. Sem mais tarefas, sem mais responsabilidades, apenas descanso. Mas depois de algumas semanas, percebi que algo estava faltando. Os dias pareciam longos, esticados sem nada para fazer além de esperar. Vi isso em outros residentes também. Pessoas que antes eram cheias de energia agora passavam seus dias sentadas, olhando fixamente, esperando o tempo passar. Havia um homem chamado Jorge, 84 anos, que tinha sido carpinteiro a vida toda. Em casa, ele estava sempre consertando coisas, construindo pequenos projetos em sua garagem. Mas aqui, não havia ferramentas, nem projetos, nada para ele criar. Observei enquanto ele lentamente se retraía. Suas mãos, antes fortes e habilidosas, agora ociosas em seu colo. Me sinto inútil, ele me disse um dia. E eu sabia exatamente o que ele queria dizer. Quando você não tem mais algo para cuidar, algo pelo qual trabalhar, a vida começa a perder seu significado. A mente desacelera, o corpo segue. E logo você começa a se sentir como apenas mais um residente, em um lugar onde o tempo se move. Mas nada realmente muda. Se você está considerando um asilo, pergunte a si mesmo o que dá significado à sua vida. Porque uma vez que você se muda, encontrar propósito não é tão simples quanto preencher seu tempo. É sobre lutar para se apegar às coisas que fazem você se sentir vivo. Arrependimento 4. Saúde declinando mais rápido do que o esperado. Antes de me mudar para um asilo, eu estava bem para a minha idade. Eu não estava correndo maratonas, mas ainda podia cuidar de mim mesmo, dar caminhadas e cozinhar minhas próprias refeições. Eu tinha minhas pequenas rotinas que me mantinham em movimento. Fazer compras, alongar de manhã, mesmo que fosse apenas andar pela casa para manter minhas pernas fortes. Mas quando me mudei, tudo mudou. No início, parecia que eu estava apenas descansando. As refeições eram trazidas para mim, e eu não precisava mais ficar na cozinha para cozinhar. Se eu precisasse de algo, podia simplesmente apertar um botão e alguém viria ajudar. Mas o que eu não percebi foi que, quanto menos eu fazia por mim mesmo, mais fraco eu me tornava. Parei de me movimentar tanto, e logo minhas pernas ficaram mais rígidas. Eu me sentava mais do que costumava, e antes que eu percebesse, levantar-se de uma cadeira começou a parecer uma tarefa árdua. Os músculos que eu havia passado anos mantendo estavam desaparecendo, mais rápido do que eu jamais esperava. E não era só comigo. Vi isso acontecer com outros também. Pessoas que entraram com seus próprios pés de repente dependiam de cadeiras de rodas. Pessoas que antes eram independentes agora precisavam de ajuda, com coisas com as quais nunca haviam lutado antes. Quanto mais ajuda recebíamos, mais parecíamos precisar dela. Lembro-me da minha vizinha, Alice, uma mulher de 81 anos que estava animada quando chegou pela primeira vez. Ela costumava fazer caminhadas diárias pela instituição, insistindo que não iria desacelerar apenas por causa de um número,
mas depois de alguns meses, notei que ela não estava caminhando tanto. Então ela começou a usar um andador, depois uma cadeira de rodas. Um dia ela olhou para mim e disse: "Não sei quando aconteceu, mas sinto como se tivesse envelhecido 10 anos em apenas alguns meses." E é exatamente assim que parecia. Quando você para de usar seu corpo, você começa a perdê-lo. E em um asilo, onde tudo é projetado para facilitar as coisas, é fácil esquecer que o movimento não é apenas sobre conveniência, é sobre sobrevivência. Se eu soubesse o quão rapidamente perderia minha força, teria lutado mais para continuar me movendo, para me manter ativo, para me esforçar, mesmo quando não sentisse vontade. Se você está considerando um asilo, pergunte a si mesmo: você ainda terá motivação para manter seu corpo forte quando tudo estiver configurado para tornar a vida sem esforço? Porque uma vez que você desacelera, levantar-se novamente não é tão fácil quanto você pensa. Se você ainda está assistindo a este vídeo e achando esses insights valiosos, por favor, comente o número 4 abaixo para me deixar saber que você está aqui. E se você ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva e ative o sino para não perder nenhum vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar criando bom conteúdo para informar e inspirar você. Agora vamos seguir em frente. Arrependimento 5. A perda de privacidade e dignidade. Uma das coisas que eu não considerei totalmente, antes de me mudar para um asilo, foi o quanto de privacidade eu perderia. Em casa, eu tinha meu próprio espaço. Eu podia fechar a porta do meu quarto, sentar em silêncio se quisesse e fazer as coisas nos meus próprios termos. Mas em um asilo, privacidade é um luxo que nem sempre você pode manter. Desde o momento em que cheguei, senti como se estivesse constantemente sendo observado. Funcionários entrando e saindo, verificações programadas de quarto e espaços compartilhados, onde você raramente está sozinho. Mesmo coisas simples como se vestir ou usar o banheiro, frequentemente exigiam a assistência de alguém. Sei que eles estavam apenas fazendo seu trabalho, mas não é fácil aceitar ajuda para coisas que você fez independentemente durante toda a sua vida. Lembro-me da minha primeira semana lutando com a ideia de que eu tinha que pedir permissão para fazer coisas que antes fazia sem pensar. Quer tomar um banho? Talvez você tenha que esperar até que alguém esteja disponível para ajudar. Precisa usar o banheiro? Às vezes, apertar o botão de chamada significa esperar mais do que você gostaria. Até as escolhas de refeições eram limitadas. Se você não gosta do que está no menu naquele dia, bem, azar o seu. E então havia a questão dos colegas de quarto. Nem todos têm um quarto privado e compartilhar um espaço com outra pessoa, alguém que você não escolheu, pode ser frustrante. Tive a sorte de ter um colega de quarto gentil, mas ouvi histórias de outros que não foram tão afortunados. Alguns tinham colegas de quarto que eram barulhentos, não eram limpos ou até mesmo tinham problemas cognitivos, que tornavam o sono quase impossível. E não importa o quanto você tente fazer seu quarto parecer com sua casa, ele nunca é verdadeiramente seu. Dignidade é algo difícil de perder. E eu não percebi o quanto da minha eu teria que entregar até já estar lá. Quando as pessoas batem, mas nem sempre esperam por uma resposta antes de entrar. Quando você é tratado como um paciente em vez de uma pessoa. Quando suas rotinas diárias são ditadas por um cronograma que você não criou. Isso muda você. Você começa a se sentir menos como você mesmo, e mais como apenas mais um nome em uma lista. Se você está considerando um asilo, pergunte a si mesmo: você está preparado para abrir mão da privacidade e do controle que teve durante toda a sua vida? Porque uma vez que se foi, é difícil recuperar. Arrependimento 6. Perceber que é mais difícil sair do que você pensa. Quando me mudei pela primeira vez para o asilo, disse a mim mesmo que era temporário. Pensei que daria uma chance, veria como as coisas iam e, se não gostasse, sempre poderia sair. Mas o que eu não percebi foi o quão difícil seria sair uma vez que estivesse dentro. No início, parecia simples. Se eu não gostasse, eu simplesmente voltaria para casa. Mas a casa não era mais a mesma. Minha casa ficou vazia, e mantê-la à distância tornou-se difícil. Meus filhos já haviam começado a fazer mudanças, vendendo coisas que achavam que eu não precisaria, até mesmo considerando alugar o lugar.
Quando mencionei a ideia de retornar, eles hesitaram. Tem certeza de que pode se virar sozinho? Não seria mais seguro ficar? Só queremos o que é melhor para você. E então havia a questão do declínio físico. Depois de meses vivendo em um lugar onde eu não tinha que cozinhar, limpar ou mesmo andar muito longe, eu não estava tão forte quanto costumava ser. A independência que eu tinha começou a escapar, tornando a ideia de voltar para casa mais difícil do que eu jamais imaginei. Eu não estava tão confiante na minha capacidade de viver sozinho, e esse medo me manteve preso. Conheci outros que tiveram a mesma experiência. Eles pensaram que experimentariam o asilo por um tempinho, apenas para perceber que sair não era tão fácil quanto pensavam. Quanto mais tempo você fica, mais difícil se torna se ajustar à vida fora. Algumas pessoas até perderam a opção completamente, uma vez que sua casa foi vendida, ou suas economias foram drenadas pelo custo dos cuidados. Não havia como voltar atrás. Essa é a parte que ninguém conta. Entrar parece uma decisão que você pode reverter, mas para a maioria das pessoas, não é. O asilo lentamente se torna todo o seu mundo, e antes que você perceba, a vida externa que você conhecia começa a parecer uma memória distante. Se você está considerando um asilo, pergunte a si mesmo: você está preparado para a possibilidade de que, uma vez que você entre, sair pode não ser tão simples quanto você pensa? Porque uma vez que você se estabelece, as barreiras para sair, sejam financeiras, físicas ou emocionais, podem ser mais difíceis de superar do que você espera. Se você ainda está assistindo a este vídeo e achando esses insights valiosos, por favor, comente o número 6 abaixo para me deixar saber que você está aqui. E se você ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva e ative o sino para não perder nenhum vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar criando bom conteúdo para informar e inspirar você. Olhando para trás, não me arrependo de envelhecer, mas me arrependo de acreditar que um asilo era minha única opção. Entrei esperando conforto, segurança e uma melhor qualidade de vida. O que encontrei, em vez disso, foi um mundo que lentamente tirou minha independência, minha privacidade, meu propósito e até mesmo meu senso de identidade. Isso significa que os asilos são todos ruins? Não necessariamente. Algumas pessoas realmente precisam do nível de cuidado que eles oferecem. Mas antes de tomar essa decisão, pense cuidadosamente sobre o que você está abrindo mão, porque uma vez que você se muda, a vida nunca mais será a mesma. Se eu pudesse fazer tudo de novo, teria lutado mais para ficar na minha própria casa, explorado mais maneiras de obter ajuda sem abrir mão da minha liberdade, e garantido que eu realmente precisava estar lá, antes de fazer uma mudança tão permanente. E se você está enfrentando essa decisão, espero que você tire um tempo para se perguntar: isso é realmente o melhor para mim? Ou é apenas o que parece mais fácil agora? Porque a vida que você tem hoje, suas rotinas, sua independência, suas escolhas, vale a pena manter pelo maior tempo possível. Obrigado por se juntar a nós hoje. Gostaríamos de ouvir de você. Deixe um comentário abaixo e compartilhe uma coisa que você aprendeu hoje e como planeja usá-la em sua vida. Seus pensamentos são importantes para nós, então não hesite em compartilhá-los. Ler seus comentários nos dá grande motivação e encorajamento. Se você gostou deste vídeo e o achou útil, por favor, curta, inscreva-se e compartilhe. Seu apoio nos ajuda a continuar criando bom conteúdo para informar e inspirar você. Obrigado por assistir, e esperamos vê-lo no próximo vídeo.